Nós estamos estudando aquela porção de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aplicando essa realidade ao nosso casamento e nós estamos vendo que não há forma de ter vida sem ter verdade, né? Quando a vida de Deus entra, a vida da alma precisa morrer. Pensamentos, emoções, vontades que não são segundo Deus, têm que morrer. Então, a morte de Cristo tem que ser encontrada em nós diariamente. Jesus morreu para quê? Para a psique. Para que a zoe dele viesse até nós. Nós fazemos o quê? Morremos para a nossa psique. Para que a zoe de Deus venha sobre os nossos lares. E estamos entendendo que existem verdades que têm que ser estabelecidas para que a vida de Deus possa então ser aplicada a nós, né? Não há vida sem que as verdades de Deus sejam estabelecidas. E aí nós estamos olhando alguns princípios sobre a questão da verdade. O primeiro princípio que a gente viu é de que a verdade liberta. O segundo princípio que a gente viu é de que a verdade une. Então, a finalidade de Deus trazer a verdade para fora não é nos separar. A finalidade de Deus trazer a verdade para fora é nos unir. Então, esse é o motivo de ter a manifestação da verdade. É um fato que algumas verdades podem separar. Porque a Escritura diz que a relação sexual ilícita é um dos motivos que pode nos levar à separação. Nós vamos fazer de tudo para que não ocorra, mas é uma concessão que o Senhor fez ao seu povo. Então tem algumas verdades difíceis que podem causar separação, porém, por mais difícil que sejam os pecados, a finalidade de Deus é sempre unir. Também já vimos isso. Começamos a ver o terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio? De que a verdade tem um tempo certo de ser dita. Então, as mulheres precisam ser consideradas na fragilidade delas. Nós não podemos dizer em determinadas épocas algumas coisas. É falta de consideração, é falta de respeito. A gente só vai falar algumas verdades a todo custo quando há muito risco. Quando há muito risco. Outra coisa, nossas verdades no início não são para ser ditas para os nossos filhos, especialmente algumas verdades íntimas. Por exemplo, nós não temos nenhuma porção nas Escrituras que diz que é para nós falarmos para os filhos sobre o adultério do casal. Filho não deveria saber essas coisas. Nós só vamos falar com um filho sobre isso se o filho vai saber por alguém. Se ele for saber por alguém, é melhor que saiba pela gente, porque nós vamos contar o mais próximo da verdade possível, o mais adequado dentro da verdade. É mais perigoso saber pelos outros, né? A gente vai contar com aquelas verdades possíveis de serem ditas para ele. Então, filhos... A gente, num primeiro momento, o casal tem que aprender, o casal, a conversar sobre suas verdades. Porém, nós temos irmãos aqui que vão começar a falar suas verdades com 30, 40 anos de casados. Aí os filhos já estão crescidos, já têm uma relativa noção das coisas. Isso é possível, porém não é o ideal. O ideal é que a gente vá primeiro entre nós, aprendendo a resolver as verdades, especialmente verdades íntimas, tá? Verdades públicas precisam ser tratadas publicamente. A mãe grita dentro de casa. O homem não tratar essa verdade com os filhos depois seria uma negligência dele. Ele está dizendo que não está havendo trato no problema. Então, se o pecado é público, o tratamento também vai ser público.
Vou voltar ao exemplo. Uma mulher grita com seus filhos. O que o homem deveria fazer? Chama ela, trabalha com ela, a questão do grito, a questão do pecado que há no grito, a questão de que isso é um procedimento indevido, isso não é dócil, isso fere o princípio das Escrituras, fere a pessoa do nosso Senhor, porque o nosso Senhor nunca gritou, nunca foi ouvida a voz dele nas praças, diz o texto bíblico, lá em Isaías 40. Então a gente trata. Uma vez que tratou, chamamos os filhos. Ó, queridos, vocês viram que a mamãe, de preferência a própria mulher, pode chamar, ó, quero pedir perdão por ter gritado, não podia ter feito isso, papai já conversou comigo, isso já está tratado, está resolvido, quero pedir perdão a vocês. Essa deveria ser a maneira. Se o pecado é individual, a gente trata individualmente. Mas se o pecado é público, não tem jeito. Tem que ser público o tratamento. O assunto é tão severo nas Escrituras que diz que o pecado do presbítero, e aí os 7 irmãos, 8 comigo, é para assustar, né? O pecado do presbítero deveria ser tratado em público, para que todos temam. Temos o privilégio de governar a igreja, mas todo privilégio diante do Senhor traz suas responsabilidades. Obviamente que ele está se referindo aos pecados que são públicos, que as pessoas sabem, ou pecados que são muito graves, né? Então, assim, as Escrituras, ela quer tratar o pecado, porque tratando o pecado há salvação para isso, né? Então esse é o terceiro princípio, que tem tempo e tem modo. Porém, nós temos lá no texto que foi citado, de João 12:13, um outro princípio. O princípio de que o Espírito, então seria o quarto princípio, ele dá clareza de qual é o pecado. Porque alguns pecados nós desconhecemos, né? Por exemplo, tem alguns irmãos aqui que são bravos, que eles são bravos não porque eles são bravos, eles são bravos porque eles são medrosos. Uma coisa é eu tratar a braveza de um irmão, outra coisa bem diferente é eu tratar o medo de um irmão. Vou dar um exemplo bíblico para vocês. O texto bíblico diz que Saul tinha medo de Davi. Porém, de que jeito que aparecia? Ele pegava a lança e atirava. Então, aquela ira dele decorria de um medo dele. Saul só seria liberto se ele se deparasse com a verdade. Ele tem duas verdades aqui. Ele não pode atirar a lança. Isso é uma verdade. Porém, ele não seria totalmente liberto. Mas ele seria totalmente liberto quando ele entendesse que ele tinha medo. Tinha medo por quê? Porque o reino foi tirado dele. Então ele ia ter que se deparar com a verdade dele. Ó, desobedeci, o reino foi tirado. A mim não cabe outro caminho senão do arrependimento. Davi, você é o irmão que Deus levantou. Deus te abençoe. Nós precisamos aprender a entender que nem toda manifestação externa corresponde à verdade interna. Então eu já estou indo aqui para esse quarto princípio, de que o Espírito precisa nos esclarecer as coisas que nos acontecem. Ele precisa nos tomar pela mão e jogar luz sobre aquilo que tem. Vou dar um exemplo para os irmãos. Tem algumas mulheres que são secas. Não vou pedir para levantar a mão. Podia pedir para os homens, né? Tem algumas mulheres, algumas irmãs que são secas. Essa é uma coisa comum da gente ouvir em aconselhamento. Elas dizem o seguinte: César, eu não sou muito afetiva dentro de casa. E aí, depois de algumas conversas, elas têm a compreensão. Eu não sou muito afetiva porque eu prefiro não me entregar ao meu marido ou aos meus filhos. Porque e se eles me rejeitarem? Então elas têm medo de serem rejeitadas. Por terem a atitude
A motivação de terem medo de serem rejeitadas, elas têm um comportamento de afastamento. Vocês estão entendendo? Então vai ter muitas pessoas aqui, dentro do nosso meio, com motivações internas que precisam ser esclarecidas. Mas, meus queridos, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Vou dar um exemplo. Eu fui treinado para trabalhar. Eu fui treinado para servir. Então eu descobri, com 8 anos de idade, que meu pai gostava de carro. Meu pai era um italiano bravo. Eu descobri que ele gostava de carro. Com 8 anos de idade eu aprendi a lavar o carro do meu pai. Eu fiquei tão bom nesse assunto que eu lavava carro com escovinha de dente. Sabe o letreiro? Em que você tira a sujeirinha do letreiro? Alguém aqui já fez isso? Tenho companheiros. Alguma mulher aqui lava o rejunte com escovinha de dente? Bem-vindas! Então, olha o que eu fiz. Casei, amaleci, fazia viagem de 13 horas para ouvir os irmãos. Colocava Leci as crianças no carro. Leci, o negócio é o seguinte, a viagem é longa. E final do dia eu tenho sono. Então, vamos entrar no carro. Uma parada. E eu esqueci que mulher tem bexiga menor. Eu fiquei tão bom de serviço, que a pessoa que é muito boa de serviço não enxerga os outros. A tarefa vinha antes da minha esposa. E entre a tarefa e a minha esposa é mais importante. O que o Senhor mostrou com o tempo? De que havia uma inversão dentro de mim. De que eu era preocupado com uma tarefa bem feita. E que eu deveria ser preocupado com as pessoas da casa. Os irmãos estão entendendo? Então, nem toda conduta externa representa exatamente o que está dentro do nosso coração. Porque, às vezes, são comportamentos de defesa. São comportamentos de proteção. Não são comportamentos em que você está querendo machucar ou está querendo ferir alguém. São comportamentos em que você está se protegendo. Vou avançar um pouco nisso daqui. Você pega uma pessoa preso à pornografia. Tá? A Bíblia ensina que o ser humano ele tem 3 características que estão dentro da natureza nossa. Nós não temos tempo de estudar isso, mas eu só vou mencionar. O ser humano nasce pecador. Por que o porco vai para a lama? Por que o cachorro late? Por que o cachorro não vai para a lama ou o porco não late? Porque cada um faz o que é próprio da sua. Por que uma criancinha de 3 meses de idade, você põe no berço, trocadinha, sequinha, amamentada, ela chora. Você pega no colo, ela para de chorar. Porque ela é pecadora. E ela já entende o que é o melhor para a vida. Vocês estão entendendo? O ser humano nasce pecador, então eu vou manifestar pecados. Segunda verdade, o ser humano tem necessidade de aceitação. Vou voltar à criancinha de 3 meses. Por que ela quer ficar no colo? Porque nós fomos projetados para pertencermos a Deus. E o pecado quebrou com isso. Distorceu a gente na nossa natureza. Alguns de nós aqui nascem pegajosos. Nascem sensíveis. Alguns de vocês têm crianças pequenas aqui que gruda. E não larga da mãe, não larga do pai de jeito nenhum. Por quê? Porque tem necessidade de aceitação. Pessoas que têm uma necessidade de aceitação maior e que não foram atendidas nisso, podem criar que tipo de vício? Sexual. Por que envereda para aquele vício específico? Por que não é o vício da comida, da compra, do trabalho excessivo? Por que pode ser o vício sexual?
Porque tem uma necessidade maior de pertencimento dentro de si. Os irmãos estão entendendo? Então tem condutas externas nossas que a gente depende do Espírito Santo de Deus para nos jogar luz interna sobre qual é nossa verdade. Por isso que alguns irmãos são libertos apenas quando a luz é incidida sobre aquela verdade. Jogou luz sobre aquela verdade que ocorre, é como tirar com a mão. Você levanta da leitura das Escrituras, levanta do aconselhamento, completamente diferente do que você sentou. Por quê? Porque a luz de Deus esclareceu qual era a tua verdade. Então, o outro ponto que nós temos que entender é que nós somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus para jogar luz sobre as nossas verdades. Mas não. A gente fica num bate-boca e achando culpado o tempo inteiro, porque você faz isso, mas você faz isso, você fez isso de novo, você faz isso de novo. Você está vendo o que você faz? E aí vira um complicador, porque a gente não gasta o tempo necessário diante do Senhor, entendendo a maneira pela qual entrou. Meus queridos, o cérebro da gente, assim, a ciência está comprovando o que as Escrituras dizem. O cérebro da gente tem cerca de 64 mil quilômetros de fio. 64 mil. Dá para dar 2 vezes a volta na Terra. Uma criancinha que acabou de nascer tem perto desses 64 mil quilômetros de fio. Os neurônios vão se juntando, aí eles abrem ali de 3 a 5 frentes, e aí eles formam mais um cordão em cada frente dessa. Cada frente dessa formou um cordão, abre mais 3, 4, 5 frentes, e vai formando, e vai formando, e vai formando. Então, o pensamento, ele corre dentro do cérebro da gente de formas muito diferentes. São muitos quilômetros, mas muitos quilômetros de fiozinho, onde o pensamento passa. E, meus queridos, tudo inicia no pensamento. Onde é que a transformação nossa ocorre? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da mente. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Um de vocês aqui foi atropelado por um Fusca amarelo, quando tinha 5 anos de idade. Tá bom. E aí na vida adulta, você anda no trânsito e de repente você está taquicárdico. Aí depois passa. Aí você está no trânsito, aí você sua frio. E aí você esquenta, né? E aí você fica nessa oscilação física. Hoje sabe-se o seguinte, a Bíblia chama isso de fortaleza mental. Porque segundo aos Coríntios nos ensina que alguns pensamentos podem ser fortalezas dentro de nós. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. Então está falando que alguns pensamentos dentro de nós podem ser fortalezas. Vou voltar ao irmão que foi atropelado por um Fusca amarelo. Ele descobre o seguinte, ele descobre que o trânsito relembra ele algumas situações do atropelamento, seja na cor, seja no som, seja no ambiente. Tem determinados lugares que simplesmente lembra, o cérebro dele lembra. E aí o corpo reage, porque o cérebro está lembrando. Oh, meus queridos, o Espírito Santo de Deus tem a nossa história na palma da mão dele. Se gastarmos um tempo orando por isso, o Espírito nos esclarece. Você teve um dia que você foi atropelado, você está reagindo desse jeito, porque a situação marcou você. Agora, sabe o que a neurociência diz hoje? A neurociência diz o seguinte, eu vou falar de um jeito muito simplório, mas o suficiente para a gente entender. Diz que o pensamento da gente corre numa autobande. Vocês têm uma aqui.
5 pistas que vão e 5 que vêm. Quando você sofre um trauma, uma marca, aquele pensamento sai daquela estradinha e entra numa estrada rural deserta, cheia de buraco. Você simplesmente não consegue raciocinar. Então basta uma lembrança na vida futura para despertar uma série de emoções ruins dentro de nós. Como todos nós temos essas marcas, todos nós temos essas histórias, temos essas marcas, temos esses pensamentos dentro de nós. Todos nós aqui temos isso dentro de nós, meus queridos. Deriva de onde? Deriva de marcas que foram atendidas, de traumas que marcaram o nosso cérebro lá atrás. Os irmãos estão entendendo? E aí a gente pega o parceiro da gente e quer simplesmente que ele mude. Mas ele não vai dar conta de mudar. Ele precisa, mediante um processo de leitura da palavra, de oração, ele vai compreendendo e o Espírito o toca e o visita. Trazendo então a clareza do que houve. Alguns de nós aqui passamos privação na infância. Alguns de nós aqui compramos comida de uma forma desnecessária. Por quê? Porque o cérebro ficou marcado com aquilo. E aí a gente precisa de serenidade para apresentar essas verdades uns aos outros. Os irmãos estão entendendo o que está sendo dito? A gente tem que entender qual é o pensamento que marcou a gente e que está fora dessa paternidade de Deus. Então nós promovemos esse cuidado para nos sentirmos aceitos. Eu estava falando lá atrás das 3 coisas que o ser humano tem. Ele é pecador, ele tem a necessidade de aceitação e ele vai fugir. Ele vai criar mecanismos para se proteger da dor. Então todos nós fazemos isso. E aí fazemos de tal maneira que compromete o dia a dia da vida familiar. Vocês estão entendendo? Pega um homem que tem medo que falte no futuro. O que ele vai fazer? Um homem que tem medo do futuro, ele corre o risco de ser avarento. Não, nós temos que guardar. Não, nós temos que guardar. Não, nós temos que guardar. E aí, ele joga sobre a casa um peso enorme. Vocês estão entendendo? Ele não consegue perceber a necessidade da esposa, não consegue perceber a necessidade do filho. Por quê? Porque a mente tem uma fortaleza mental ligada ao assunto do dinheiro. Os irmãos estão entendendo? Então, todos nós temos essas marcas. O que a gente precisa? Com graça. Ter tempo diante do Senhor diariamente. Que o Espírito Santo de Deus vai dizer a conduta errada e vai esclarecer a motivação indevida que nós temos. Os irmãos estão entendendo? Abram, por favor, em Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então, todos nós temos propósitos, temos motivações que são profundas, que não vêm à tona com facilidade. O que a gente precisa? Você não precisa de um terapeuta. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Algumas vezes o Senhor pode levantar um terapeuta para te ajudar, mas a gente precisa, em especial, do Espírito Santo de Deus, porque Ele é Espírito da verdade. Ele sabe qual a verdade que enroscou na formação da gente. Vocês estão me entendendo? Gente, é simples. Vamos pegar uma mulher ciumenta. Alguém aqui é? Não. Vamos pegar uma mulher ciumenta. Olha como é que acontece dentro da gente.
nasceu com mais necessidade de aceitação. E o pai e a mãe não deram atenção. Quando ela, vou me movimentar, quando ela se agarra em demasia. E tem tanto medo de perder que cria fantasia. Você está olhando para alguém? Aquela pessoa está te dando atenção, não está? Começa a fantasia. O medo dela é de perder. O pecado dos ciúmes é um pecado. O zelo não. Mas o ciúmes, o arder em ciúmes, é pecado, a Bíblia nos ensina. Porque diz que o amor não arde em ciúmes. O pecado do arder em ciúmes está ligado à motivação do pertencimento. Não temos o pertencimento elaborado em nós de forma adequada. Por isso, desenvolvemos atitudes pecaminosas. Então, o que eu estou tentando mostrar para os irmãos é que a verdade da prática não precisa ser necessariamente a verdade da motivação. Então, a prática pode ser uma, mas a motivação é um pouco diferente. E o Espírito Santo de Deus precisa jogar luz sobre nós. Senão, nós nunca seremos libertos. Podemos passar uma carreira cristã escravizados a determinados pecados. Meus irmãos, eu não sei como é para vocês, mas para mim isso é lindo. De ver a simplicidade que Deus estabeleceu. De uma maneira simples, né? Eu tive medo de doença e morte. Eu morri de tudo quanto é doença possível e imaginária. Então, eu tive tumor na cabeça, eu tive tumor no intestino, o mais grave, que mata em 3 meses. Afinal de contas, para mim nunca era coisa simples. Eu tive Alzheimer, eu tive Parkinson, eu tive ELA, a esclerose múltipla lateral. Já que é para ter uma esclerose, vamos ter a pior. Eu tive ELA, eu morri de tudo quanto é doença possível e imaginária. Por quê? Eu era um menino sensível e meu pai era farmacêutico. Farmacêutico numa cidade de 5.000 habitantes. Então a farmácia do meu pai era o hospital da região. Então, tudo quanto é doente, parava ali. Meu pai pegava o doente, punha no carro, eu acompanhei ele muitas vezes, e ia para a cidade grande levar o doente. Ouvindo sobre o quê? Tinha idade para isso? Não. Era sensível. Gente sensível é uma esponja. Aprendi a pensar em doença desde muito cedo. Eu devo ter morrido com os meus 7 anos de idade. Vocês estão rindo? Tem um monte de filho aqui desse jeito, viu? Gente, criança perceptiva, criança mais sensível, lida com o assunto da morte muito cedo. Mas não deu outra. Mas não deu outra. Grudou na mente. Foram anos tentando entender, até que eu comecei a ter clareza dessas questões que eu estou partilhando para os irmãos. Não, isso daqui é um pensamento. Eu não estou doente, mas eu tenho um pensamento ligado à doença. Por quê? Porque eu não protegi, os meus pais não me protegeram de forma adequada. Você quer ver? Não levanta a mão, essa eu não quero que levante. Algumas irmãs aqui têm fibromialgia. Fibromialgia. Dói tudo. É uma doença, não tem um diagnóstico claro, é subjetiva, são dores espalhadas pelo corpo. Gente, isso é a coisa mais fácil do filho herdar. Ai, tá doendo aqui hoje. Nossa, tá doendo. O filho ouve isso por 5 anos. O que você acha que vai acontecer com ele? Ele vai entender desde muito cedo que dói. Ele vai entender desde muito cedo que tem doença. Ele pode entender desde muito cedo que tem morte. E, pum, gruda. E aí a gente precisa de uma visitação do Espírito Santo de Deus. Pensamentos que viram fortalezas.
Os irmãos nos ensinam que Canaã representa a carreira cristã. Canaã não representa o céu, porque lá em Canaã tem 7 inimigos. Então Canaã não pode representar o céu, porque no céu nós não teremos inimigo. Então a Canaã representa a nossa carreira cristã. É uma terra que mana leite e mel. Quando os israelitas entraram em Canaã, qual foi o primeiro adversário que eles tiveram? Jericó. Porque Jericó representa o quê? Alguns de nós temos que ser visitados nas nossas escravidões mentais. Não tem jeito. Alguns de nós temos problemas. E, meus queridos, eu vou dizer sem medo de errar. Alguns problemas podem levar uma vida inteira. E só a morte ou o nosso encontro com o Senhor nos ares vai libertar. Nós vamos ter que cuidar uma vida inteira daquele pensamento, daquela marca que entrou, porque quanto mais cedo entra, mais tempo demanda para ser corrigido, mais profundidade pode ter. Os irmãos estão entendendo? Posso avançar um pouco mais nessas verdades? Então, a gente precisa ter muita graça e misericórdia uns dos outros. A gente precisa ter muita graça e misericórdia uns dos outros. Eu não chegaria onde eu cheguei se a Leci não tivesse entendido algumas lutas minhas. Eu tive lutas que eu levei mais de 12 anos para serem corrigidas. Pensamentos. Mais de 12 anos para serem corrigidos dentro da minha mente. E nós combinamos, eu fui falando a verdade esses 12 anos. Fui dividindo, Leci, tenho isso, Leci, eu estou com isso, Leci, eu preciso da graça de Deus, ora por mim, me ajuda nisso daqui. Até que o Senhor vai nos visitando e vai tirando. A visitação do Senhor pode ser num momento, mas a visitação do Senhor pode ser num processo. Porque a Bíblia diz assim, que é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, pensamento, emoção e vontade. Então, o meu medo da morte, o Senhor me curou numa visita. O texto bíblico foi aberto, e em 2 minutos eu nunca mais tive o medo. O meu medo de ser enterrado vivo. Nunca mais tive o medo. Porém, outros pecados que eu tive na minha mente, foi um processo. Demandou confissão diária, demandou abertura, demandou oração, demandou leitura da palavra, até que o Espírito foi tornando aquilo livre. Eu fui sendo verdadeiramente livre naquela área. Os irmãos estão entendendo? E qual é a grande visitação de nós? Nós não temos tempo de tratar isso, mas eu vou apenas mencionar para os irmãos. Qual é a grande libertação nossa? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Nós só somos completamente livres quando nós nos vemos como filhos. Por que o Espírito Santo de Deus não usou a figura de Cristo? Se, pois, o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que não usou a figura de Jesus? Se, pois, Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que não usou a figura do Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo? Por que usou a figura do Filho? Porque o Espírito está nos comunicando algo. Quando você se vê como filho meu, amado, querido, seguro, desejado, guardado, oculto nas minhas mãos, quando você se vê assim como filho, você vai ser completamente livre. Então, o grande alvo de Deus, ao jogar luz sobre nós, é jogar luz de que nós somos filhos. E aquilo que os nossos pais nos legaram, o nosso Pai Celeste não faz conosco. Pelo contrário, Ele é perfeito. E nós estamos totalmente protegidos na pessoa dele. Amém? Joguei mais um princípio.
O último princípio sobre a questão da verdade. Nós não gostamos da luz. Abram em João capítulo 3. João capítulo 3, começando com o versículo 19. Nós não gostamos da luz. Deixa eu ler, começando com o 17, porque eu preciso explicar uma coisa para os irmãos, que vai ser o próximo bloco nosso. Nós vamos entrar nesse próximo bloco. Diz assim, versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, quando vier a verdade, não é para que nós julguemos, é para que nós salvemos. Vocês estão entendendo? Ai, querida, eu sou muito crítico. Aham! Sabia, você puxou tua mãe, não foi? Eu estava certo todos esses anos. Isso é julgamento, isso não é salvação. Você vai ficar quietinha e dizer, ô querido, graças a Deus. Que bom que você está vendo isso. Eu já tinha clareza. Que bom que você está vendo isso. Vamos ver os textos bíblicos que libertam? Gente, isso é o princípio. Mas nós vamos falar isso falando sobre a questão do caminho, sobre a questão da conversa da gente. Então a verdade é para que nós sejamos salvos e não para que nós nos condenemos, tá? E aí ele diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual é o julgamento? Nós não gostamos da luz. Tem um irmão antigo, Paulo Bornelli, diz que a luz é tão delicada para nós que até na nossa intimidade como casal, a gente faz no escuro. A gente não tem facilidade para fazer no claro. De tanto que a cabeça da gente é enroscada. Nós não gostamos quando a luz é incidida sobre nós. Porém, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Se Deus usar um irmão que você não gosta para te falar uma verdade, o que você vai fazer? Você vai rejeitar a luz? De onde procede toda a luz? O que nós temos que fazer? Quando a luz é incidida, nós só podemos dizer um sim da parte de Deus. Nós não podemos dizer outra coisa, a não ser um sim. Vou considerar, vou orar, vou pensar. Porém, a nossa natureza é de evitar a luz. E aqui nós temos um problema. Esse problema é do ser humano, homens e mulheres. Mas as mulheres têm um pouco mais de facilidade com a verdade do que nós homens. Por quê? Por que as mulheres, as irmãs, lidam com a verdade um pouco melhor do que nós lidamos? Deixa eu explicar. Eu vou terminar com isso, eu vou voltar nisso daqui, mas eu vou colocar esse princípio já. Quando Deus criou Adão e Eva, no capítulo 1, ele cria os dois e diz para os dois assim, aí fica no plural, a partir do versículo 28. Governem a terra, comam, administrem a terra. Então o governo, ele é um governo conjunto. Então quem é maior, o homem ou a mulher? Nem o homem, nem a mulher. Mas os dois têm papéis diferentes. Deus vira para o homem e diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então a mulher tem o mesmo valor do homem. O mesmo. Não há distinção de valor. A mídia, especialmente uma ou outra televisão, tenta nos provar a todo custo que nós homens diminuímos as mulheres. E alguns, de fato, o fazem. Porém, isso não é da natureza dos cristãos.
A mulher tem o mesmo valor, mas o papel dela é diferente. O papel dela é de auxiliar. E o papel do homem é de governar. Então, aonde está a distinção? No papel, não no valor. O livro de Coríntios, Paulo diz assim: o homem nasce de Deus, por isso o homem é a glória de Deus. E a mulher nasce do homem, por isso a mulher é a glória do homem. Se eu parar e olhar até aí, quem que tem mais valor? O homem. Porém, o texto não para aí. Paulo vira e diz assim: porém, o homem nasce da mulher. E nós somos dependentes um do outro. Então não existe distinção de valor. Existem papéis diferentes. O papel da mulher é auxiliar. E o papel do homem é governar. Tá bom. Existe uma regra na criação que diz o seguinte: quando você vai criar algo, você precisa ter uma finalidade para aquilo que você está criando. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar aí nos áudios. Junta aqui um grupo de engenheiros mecânicos, e eles são convidados para fazer um caminhão. Qual é a primeira pergunta que você vai se fazer quando você receber esse convite? Ou que você vai fazer para a pessoa? Tá, para que é o caminhão? Se o caminhão é para a cidade, ele tem que ter um tamanho menor, porque é para dentro da cidade, ele vai ter que manobrar. Se ele é para a estrada, ele pode ser maior. Se ele vai carregar a carga pesada, ele tem um eixo e um pneu maior. Se ele vai carregar a carga leve, ele pode ter um eixo e um pneu menor. Então a finalidade define a estrutura. Faz sentido? Deus criou o homem para governar. O homem tem que enxergar onde? Lá na frente. Então de que jeito que é a visão nossa? Nossa visão é estreita. Nós não temos lateralidade. Homem enxerga curto e longe. Por isso a nossa tendência na conversa com a mulher é desprezar a mulher. Não, você não entende. Você não entende. Você não entende. E ela está entendendo muita coisa, só que ela está entendendo dentro da visão dela. Nós enxergamos estreito e longe. Meus queridos, vocês já devem ter ouvido, eu pedi perdão para a Alessi quando eu li esse artigo. Porque a mulher enxerga curto e aberto. Então, mulher não tem visão longe, mulher tem visão curta, porém mulher tem lateralidade. Por isso que vocês nos mandam, vai lá, na segunda gaveta, de baixo para cima. Você vai achar R$1.000, nem R$1.000 a gente acha. Porque a gente não tem lateralidade, você não tem. A mulher tem, por isso que, deixa que eu vou lá. Pegou, está aqui. Nós não vemos, não porque a gente é burro, porque a gente é ignorante, porque a gente é limitado, porque a gente é uma topeira, não por causa dessas coisas. Porque nós não somos, em nome de Jesus, nada disso. Mas nós enxergamos estreito e longe. Porém, vocês enxergam curto e aberto. Gente, quantas vezes eu fui grosso com a Alessi? A gente andando de carro, procurando uma vaga na cidade para estacionar. Eu enxergo a vaga? Não. A Alessi enxerga? Claro. Ela tem lateralidade. César, tem um lugar aqui. Você quer subir no volante? Irmãos, é de rir, mas eu já tive muita tristeza e vergonha. Você quer mandar? Vem dirigir. Gente, que estupidez, que grosseria. Quando eu entendi o funcionamento do cérebro, o jeito que a visão da gente é, eu tive que pedir perdão. Hoje, ela é meu GPS. Nossa! César, a placa diz tal coisa. Obrigado, querida. Ela vê, eu não. Tinha placa?
Tinha, César. Dizia tal coisa. Ah, bom. Então, a gente tem informações completamente diferentes no cérebro da gente. Porque cada um de nós tem um tipo de visão. Então, nós precisamos entender que a visão precisa ser completada. Queridos, o pecado nos estragou tanto que para ouvir a voz de Deus tem que ser em 4 ouvidos. Que para fazer a vontade de Deus tem que ser em 4 mãos. O pecado nos estragou tanto, que ele virou para nós homens e falou assim: não é bom que você fique sozinho, você precisa de ajuda. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que você precisa de ajuda para enxergar a vida? Meus queridos, sozinhos nós não vamos conseguir discernir. Nós não vamos conseguir discernir. Eu vou dizer uma coisa em que é um pecado grave. Aliás, gravíssimo, diz nós homens. É quando as nossas esposas nos sinalizam sobre os nossos filhos. E nós não damos atenção. Há um tempo atrás eu reuni um grupo de 17 irmãos para estudar a Bíblia. Estudamos por 2 anos, aplicando as Escrituras no contexto familiar. Chegou uma lição de educação de filhos. Aí comecei a lição. O pessoal foi ficando mais quieto, terminamos a reunião, nos reunimos semana que vem. Semana que vem todos os homens, 17 homens abatidos. E aí eu estranhei. Aí eu fui sondar o que estava acontecendo. Meus irmãos, um deles se levantou e disse assim: César, o maior arrependimento que eu tenho na minha vida é que minha esposa me sinalizou o problema do meu filho e eu não ouvi ela. Porque filho, você tem uma grande chance. A gente tem outras, mas a grande chance é na idade certa. Depois passa. E aí a gente vai ter outras chances, mas não tem mais o mesmo grau de eficiência. Homens, as mulheres percebem os nossos filhos. É papel delas. A Bíblia diz assim: pode porventura uma mulher esquecer-se de seu filho que acabou de nascer? Eu, porém, não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Deus está se comparando a uma mulher e está dizendo que a mulher não se esquece do filho. E aí diz assim: eis que nas palmas de minhas mãos te gravei. Mulher tem o filho na mão dela o tempo todo. Ela não faz nada sem estar pensando no filho. Ela não faz nada sem estar pensando no filho. O dia que meu filho adoeceu, ele tinha 2 anos de idade. O dia seguinte, liguei chorando para minha mãe. Minha mãe não tinha o Senhor como Senhor e Salvador. Minha mãe virou e falou assim: essa noite eu sabia que você ia me ligar e que você estava com algum problema. Por que mãe discerne isso? Porque é papel delas. Elas discernem. Então nós precisamos aprender ao estabelecer a verdade, saber ouvir uns aos outros. Por quê? Porque a diferença que há entre nós de visão não é uma diferença para separação, é uma diferença para completação. Os irmãos estão entendendo? Gente, tem uns 10, 12 anos que eu entendi isso. Nossa conversa mudou. Completamente. Porque agora eu entendo que a Alessi precisa de mim para enxugar o desespero que ela tem. Mas eu preciso dela para enxergar os detalhes que eu não estou vendo. Então, o que é um casal eficiente, que estabelece bem a verdade? Por isso, eu comecei contando isso, dizendo para os irmãos que as irmãs têm mais facilidade com a verdade do que nós. Em partes, por quê? Porque as irmãs fracionam a verdade, desde muito cedo. Então vocês pegam uma determinada verdade e quebram ela em 10. Aí fica mais fácil de ver a verdade, de entender a verdade. Então o que nós precisamos fazer como casal? Nós precisamos juntar
O homem vai falar o que ele está vendo. A mulher vai falar o que ela está vendo. Digamos que o casal tenha 3 assuntos para resolver. O homem traz 2, mas a mulher traz 30. Estou falando algo indevido? Ou no Rio Grande é diferente? Mesma natureza. O que é uma boa conversa? A Alessi vai colocar as 30, eu vou colocar as minhas 2, e juntas, vocês entendem por que nós somos resumidos? Se a Alessi não estivesse aqui, eu ia chegar, César, como foi o acampamento? Foi bom. Tinha muitos irmãos? Estava cheio. Hoje eu já não faço mais isso, eu procuro dar um pouquinho mais de detalhes para aprender a conversar. Então, ela vai trazer as 30, eu vou trazer as 2. Nós temos 32 informações e depois de 20 minutos, meia hora de conversa, nós vamos chegar nas 3 que são necessárias. Tá bom, Alessi? Então, nós vamos fazer essas 3 aqui. Ela simplesmente fica aliviada com as outras coisas que ela tem. Porque naquele momento, a gente precisa só daquelas 3. Então, o homem tem a vantagem de resumir o que está acontecendo. Porém, a mulher tem a virtude de nos trazer detalhes do que está vendo. Detalhes que, se não foram percebidos, vão ser complicados para nós. Os irmãos estão entendendo? Aqui está a beleza do casamento. Gente, isso é belo. Isso é belo. Da gente aprender a ter uma conversa neste nível. Então aí, nós conseguimos estabelecer a verdade com mais facilidade. Por quê? Porque a gente é aberto a verificar o que o outro está vendo de diferente. Nós enfrentamos um pouco melhor esta aversão que nós temos à luz. Naturalmente falando, nós temos aversão à luz. E aqui, as irmãs precisam ter um cuidado. Porque, em geral, quando as irmãs vão falar conosco, as irmãs falam de que maneira? Senta aí. E aí, põe tudo para fora. Então, aquelas 30 informações, na cabeça da gente, viram 100. Vocês vomitam tudo de um jeito só. Lembra de uma coisa. Verdade tem que ser dita dentro do que a pessoa é capaz de suportar. É melhor você dizer uma verdade e ele ser capaz de entender, do que você falar meia dúzia de verdades e na terceira ele fechar o filtro. Então, isso é um erro comum das irmãs. As irmãs seguram, e aí quando vão falar, por desespero, falam de forma alterada e falam demais. O que houve no meu casamento e da Alessi é o que tem de mais comum nos casamentos. A gente tem algumas variações, mas é o mais comum. Em geral, vocês falam conosco, as meninas falam conosco, e a gente não consegue ouvir. Aí, vocês dão uma de louca. E aí vocês falam alto, e vocês gritam, e vocês falam da gente, e fala do quê? Dos filhos, e fala dos parentes, e mistura as estações. Vocês estão entendendo? E aí a gente fica meio atordoado, vai lá e tenta juntar os cacos e resolver alguma coisa. Teve um dia que a Alessi virou para mim e falou assim: César, eu não entendo. Por que você me deixa chegar nesse ponto para resolver? Aí que eu fui entender. Opa, eu estou deixando ela chegar ao extremo para resolver. Então eu passei a conversar um tanto melhor com ela. Erramos nós, homens, por não ouvirmos vocês de forma adequada. Erram vocês por explodirem.
E aí, quando vocês explodem, a gente fecha. E aí acabou a luz. Isso precisa ser corrigido no estabelecimento da verdade. E deixa eu dizer uma coisa. Vou voltar ao exemplo. Eu fui omisso, a Leci fez o papel da louca, da destemperada. Tá? Ela fez o papel da destemperada. Qual dos dois é mais grave? A omissão masculina. Qual dos dois que aparece? Meninas, parem de fazer o papel. Até porque vocês não são. Então parem de fazer o papel. Aprendam a colocar o assunto diante do Senhor e depois diante de nós. Aprendam a perguntar para o Senhor, Senhor, até onde eu posso ir? Até onde eu posso falar? E nós temos que aprender a ter a conversa de um jeito mais adequado com vocês, sem negligenciar o desespero de vocês. É um pecado grave de nós homens. Então a luz precisa ser estabelecida assim. Quando nós formos conversar sobre a verdade, Jesus ensinou um princípio. Jesus disse assim, que nós podemos julgar uma palavra e nós podemos julgar um ato, mas nós não podemos julgar uma motivação do coração, porque nenhum de nós é Deus. Então eu quero fazer uma distinção com os irmãos de um fato e de impressões de um fato. Tá? A gente precisa fazer essa distinção. Quando formos conversar com o nosso parceiro, especialmente se a conversa não é boa, se concentre num primeiro momento nos fatos, não nas impressões que você teve. Você levantou e saiu da mesa. Você me deixou sozinha. Vocês estão vendo a diferença? Então, quando a conversa não é boa, quando a pessoa é armada, quando a pessoa tem dificuldade para conversar, quando ela for rígida, perfeccionista, brava, qualquer coisa do tipo, quando a conversa não flui bem, o que a gente faz num primeiro momento? A gente conversa num primeiro momento sobre fatos, mais do que sobre impressões. Tá? Porque se você colocar as suas impressões, você corre o risco de estar errado. E aí vai ficar ruim a conversa. Aí você já entra na conversa meio atravessado. Está entendendo? Como que isso se dá biblicamente falando? A Bíblia diz que eu posso julgar uma palavra, falando um profeta entre vós, que os outros julguem. Então nós precisamos julgar o que é dito. A Bíblia diz que eu posso julgar um ato. A Bíblia diz assim, julgai todas as coisas e retende o que é bom. 1 Tessalonicenses. Mas a Bíblia também diz assim, a ninguém julgueis. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que eu não posso julgar a motivação do coração. Digamos que tem um irmão, que o irmão está olhando para o meu relógio. Eu posso virar e falar, irmão, eu vi que você ficou olhando o relógio, fiquei. Mas eu não posso virar e dizer assim, Leci, eu acho que o irmão quer roubar meu relógio. Não quer não, né, irmão? Brincadeira. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque só Deus sabe julgar a motivação dos corações. Nós até podemos, mesmo dentro do casamento, querida, será que você não está fazendo tal coisa por causa disso daqui? Será que não está tendo essa motivação? Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, que só o espírito do homem sabe o que concerne as coisas do homem. Então, por mais que eu seja um com a Leci, só o espírito dela pode dizer, minha motivação para tal coisa foi essa. Só ela vai poder dizer, ela e o espírito. Então nós temos que aprender no casamento a estabelecermos, em primeiro lugar,
fatos, para então podermos sondar as motivações. Tudo bem? Quem é a pessoa que dificulta o estabelecimento da luz? Pessoas críticas. Pessoas muito ácidas. Esses dias eu estava ouvindo um irmão que diz que não é possível. Ele acha que tem alguns irmãos que foram batizados em limonada. Não é possível. Desculpem a piada. Não é possível. Gente, é muito mau humor. Não é possível. Tem gente que é crítica. Mas deixa esse assunto para mais tarde. Então, essas pessoas dificultam o estabelecimento da luz. Aí o texto avança, e eu já estou terminando, ele diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Gente, quando você está no crime, você está no crime. Só que nós temos que tomar uma decisão. O Espírito de Deus vai tentar jogar luz, como fez comigo. E o que você vai fazer com isso? A não ser dizer, sim, Senhor, me trata então, da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Essa era a atitude de Davi. Lembra o homem jogando pedra? Simei, obrigado, irmão, Simei jogando pedra e amaldiçoando Davi, e um dos valentes de Davi, meu senhor, quer que eu vá lá e mate ele? Se o Senhor o permitiu, quem sou eu? Oh, meus queridos, como nós temos que ser libertos. Nós temos que aprender que pessoas vão falar mal de nós. E a gente vê nisso uma oportunidade de crescimento, tá? Então só tem uma forma da gente não querer luz. Quando você quiser permanecer no pecado, aí não tem o que fazer. Aí o Espírito vai te ferir para te salvar. Vocês estão entendendo? Caminhamos dentro da verdade. Próximo período nós vamos começar a caminhar na questão do caminho. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nos dá graça para podermos fazer tudo dentro da tua vontade. Tudo dentro do teu coração. Amadurece-nos. Ajuda-nos a crescer, para que o teu bom nome seja glorificado. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.